Esse governo é incompetente, é leviano, é irresponsável e o que é pior, é temerário. O que o Brasil pode esperar a partir de agora em relação às redes sociais? Serão livres ou não? Então você tem visto e tem ouvido declarações muito fortes do presidente da República, de líderes do Partido dos Trabalhadores, presidente que eu falo, o Lula, né? É até estranho chamar ele de presidente da República, mas é um fato. Então a pesquisa agora da Quest mostra que praticamente 5 por 1 da população acredita que de fato a corrupção ocorreu no governo do PT, e é verdade, ocorreu no governo do PT. O PT está no DNA a corrupção, é uma coisa endêmica, crônica, difícil de ser retirada, se confunde com a história do partido. Corrupção e PT rimam. Pessoal, quero deixar mais uma entrevista aqui com o senador Rogério Marinho. Ele vai falar de diversos assuntos aqui na Oeste e vai falar sobre esse desgoverno e esse IOF aí que querem colocar na sua conta. Já não basta esse aumento na conta de luz que vai ter. É só uma barganha que estão fazendo aí para tentar reverter a situação de baixa, né, nas pesquisas aí que está mostrando, onde o Lula está crescendo na avaliação negativa e está perdendo a sua popularidade, se é que teve popularidade, né? Então vamos lá para o vídeo, mas antes deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo. O PT, olha que coisa engraçada, né? Como por isso que eu falo, está sempre no DNA do PT. O PT, na transição, alguém do partido de esquerda questiona o Supremo Tribunal Federal, cai por coincidência na mão do Lewandowski. Ele suspende a lei das estatais. Nesse período, uma série de apaniguados políticos desqualificados ingressam nos fundos de pensão, nas estatais, nas empresas de economia mista. E quando é revisto esse processo mais adiante, não retroage para retirar essa invasão que foi feita nas empresas estatais, essa nuvem de gafanhotos que se apossou das empresas públicas, né, e que está gerando prejuízos crescentes, porque está no DNA, eu tenho que repetir isso, está no DNA do PT. O PT é isso, é o Estado leviatã, hipertrofiado, é achar que o gasto público gera desenvolvimento econômico, é uma distorção cognitiva de pensamento em relação ao país. O que o Brasil pode esperar a partir de agora em relação às redes sociais? Serão livres ou não? Então você tem visto e tem ouvido declarações muito fortes do presidente da República, de líderes do Partido dos Trabalhadores, presidente que eu falo, o Lula, né? É até estranho chamar ele de presidente da República, mas é um fato, né? Líderes importantes do Partido dos Trabalhadores, da esquerda, do próprio judiciário, extremamente incomodados, né, com a maneira como são questionados, criticados, fiscalizados, contraditados pela sociedade através das redes sociais. E esse tema, você tem toda a razão, é um tema que é extremamente importante, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. Esse é um debate mundial, né? A regulação das redes sociais e o incômodo, né, que o poder, né, que os donos do poder têm com essa fissura nas narrativas formais que sempre foram colocadas de goela abaixo na sociedade brasileira. Então a pesquisa agora da Quest mostra que praticamente 5 por 1 da população acredita que de fato a corrupção ocorreu no governo do PT, e é verdade, ocorreu no governo do PT. O PT está no DNA a corrupção, é uma coisa endêmica, crônica, difícil de ser retirada, se confunde com a história do partido. Corrupção e PT rimam, né? São duas faces da mesma moeda. Então eu acredito que esse julgamento é um marco, porque o que se quer fazer, e aqui está o Marcília, que é um profundo conhecedor da Constituição brasileira, que hoje está fragilizada e relativizada, né? Hoje nós temos uma palavra da moda que é relativizar conceitos, né? A democracia brasileira está doente, isso é um fato, né? Há uma hipertrofia, ou seja, um excesso de poderes, de um dos poderes da República em função dos outros, né? Em cima dos outros. Há uma invasão de prerrogativas, isso é muito perceptível. A população, infelizmente, perdeu a confiança nas instituições. Qualquer pesquisa de opinião vai atestar isso. Há tanto excessos
por parte do Supremo Tribunal Federal, que eu acredito que naturalmente vai haver algum movimento no sentido de preservar prerrogativa do Poder Legislativo. Exatamente qual é, não sei, mas eu defendo, por exemplo, o fim do foro privilegiado. O foro que deveria ser uma blindagem para que os parlamentares pudessem exercer a sua atividade sem serem pressionados, sem serem coagidos, sem serem extorquidos, sem serem chantageados, né, por quem quer que seja. Aliás, a palavra lá é quaisquer, né? Hoje virou uma moeda, eu diria, de pressão, explícita até por parte do Supremo Tribunal Federal. A gente tem visto pela imprensa recados, declarações, notícias de que existem 80 inquéritos a serem abertos contra parlamentares, que diversos parlamentares têm inquéritos ou respondem a processos dentro do Supremo Tribunal Federal. E tudo isso faz com que esses parlamentares que deveriam exercer a sua atividade com autonomia, né, terminem sendo premidos por essa circunstância que, na minha opinião, hoje é absolutamente deletéria. O Supremo vai regular as redes. A gente teve realmente hoje um voto do Mendonça dissidente, mas a expectativa é de que seja um voto vencido. E o Supremo regulando as redes, o que tem pela frente? Quer dizer, essa regulação não regular não está mais na mesa, porque o STF vai fazer a regulação. Alguém vai ter que consertar isso dentro do Congresso. Se não for a oposição, será a situação. Como é que a direita, ou como é que a oposição, o senhor vê dentro do Senado, como é que esse assunto está sendo tratado e o que é possível fazer? O primeiro já 4 ministros votaram. E é bom lembrar que o Barroso não votou como o Fux e como o Toffoli. Né? O voto do Barroso julgou constitucional o artigo 19. Né? Ele propôs uma espécie de autorregulação e tal, mas foi mais ou menos na linha, talvez menos radical do que o ministro André. Então, menos pior. Menos pior. Então estamos ali com 2-2. Então o que existe hoje é muito mais uma luta ideológica, né, desse incômodo, né, que o Supremo Tribunal Federal demonstra através das manifestações dos seus membros e do próprio governo e da esquerda, né, com a narrativa que eles querem impor. Eles querem controlar a narrativa. Então, ao fim e ao cabo, nós estamos tratando aqui, né, de uma ação, ou de uma situação, ou de um posicionamento que é a nível de mundo. A maneira como os Estados Unidos, por exemplo, se comporta com esse tema diametralmente oposto ao que a Europa se comporta. Agentes do mercado financeiro esperam para esse fim de semana a apresentação do governo de um pacote de medidas a fim de compensar o orçamento que foi perdido com o IOF. O senhor acredita que o governo vai apresentar algo relevante até o fim dessa semana? Bem, isso não dá para acreditar num governo que não sabe fazer uma conta de matemática, né? E eu estou falando de aritmética simples. Eu acho que o Haddad, ele já disse publicamente que não entende nada da economia, ele vem demonstrando isso todos os dias, né? Ele apresenta uma receita no CARF de 58 bilhões de reais. Quando ele apresenta essa receita, que é uma expectativa, a receita é estimada, né, e a despesa ela é fixada em função da estimativa da receita, ele coloca lá 58 bilhões de despesa. Se apurou 300 milhões ou 400 milhões. É um erro bastante grosseiro, né? Aí você imagina, o governo cometeu aí um deslizezinho, mas aí quando vai apresentar o orçamento de 25, ele joga 28 bi. E a expectativa é que arrecade 400 ou 500 milhões. Como é que eu vou acreditar nesse governo? O governo está com 2 ações parafiscais, que inclusive uma delas, apesar da recomendação do TCU, não colocou no orçamento, que é a questão do pé de meia. Botou 1 bilhão, vai gastar 12. Tá? A mesma coisa com a questão do Vale Gás. Esse governo é incompetente, é leviano, é irresponsável. E o que é pior, é temerário. Tá? Então não dá para acreditar nesse governo. O Haddad se reúne com o presidente da Câmara e do Senado para fazer um não anúncio. Um não anúncio. É um negócio assim que é risível se não fosse tão pernicioso para a sociedade brasileira. Eu sou da oposição. Eu poderia dizer a vocês, que coisa boa, o governo está se enrolando. Mas eu sou brasileiro, eu estou aqui. Olha o gênio que é o Haddad. O aumento exponencial do imposto regulatório para fazer face, né, há uma dificuldade
de apresentação de receita que ele mesmo deu causa. Ele sabia disso, ou é um incompetente maior ainda. Então não dá para acreditar nesse governo. Como a oposição está articulando para fazer maioria de senador na casa? Vitor, primeiro eu acho que é importante colocar que a direita no Brasil começou a ter nitidez e visibilidade com um cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro, e a gente tem que fazer justiça a ele. Porque hoje as pessoas não sentem-se mais constrangidas de defenderem valores, de defender um Estado necessário que não se sirva da população, mas sirva a população. Então, é evidente que a direita brasileira e ao centro que está desembarcando do governo já entendeu que o front, que o campo de batalha para reorganizar, né, a democracia no brasileira, para redefinir o limite dos poderes, reequilibrar o que dizia Montesquieu e o Locke, que deve estar se revirando nos túmulos, né, em função do que acontece hoje no Brasil, é o Senado da República, que hoje tem pouco mais de 25 a 30 senadores que podem se posicionar no sentido de fazer o seu papel de fiscalizar, né, os demais poderes, de corrigir esses excessos, de redefinir ou de recolocar nos trilhos da normalidade e da Constituição aqueles que porventura ousam ultrapassá-la. Então, nós estamos fazendo um trabalho junto com o presidente Bolsonaro e o presidente Valdemar de mapear o país, de identificar em cada estado da federação alguém que seja, primeiro, que não tenha rabo preso com o judiciário. Desculpe dizer isso aqui, mas é um fato. É meio óbvio, né? Você tem que ter isenção nesse processo. Sim. Depois, para que você possa exercer da maneira correta o seu mistério, que tenha identificação com essa agenda, que é uma agenda liberal na economia, né, de um Estado necessário, de privatizações, de modernização, de diminuição de carga tributária, de ter coragem de se debruçar sobre reformas estruturantes que foram adiadas há muitos anos, de revisitar as reformas que foram distorcidas pela ação, inclusive do Judiciário. O senhor ainda acredita na possibilidade do presidente Jair Bolsonaro concorrer nas eleições do ano que vem? E, se ele não puder concorrer, quem são ou quem é os nomes? Quem são os nomes possíveis para disputar a eleição? Eu fiz aqui um comentário rápido que a gente tem que fazer justiça a Bolsonaro, porque Bolsonaro ele deu a cara a tapa, né? Ele pagou um preço muito alto pela sua militância política, pela sua verdade, pela maneira como ele se colocou ao longo da sua vida pública, né? Eu vou estar do lado do presidente Bolsonaro até o momento em que ele, o presidente Bolsonaro, disser que não é candidato. Por enquanto, ele é o candidato. E quando ele disser que não é o candidato, se ele chegar a esse momento, até porque não transitou em julgado, e veja o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos julgando um presidente, não é por corrupção, não é porque ele tinha um sítio em Atibaia, não é porque ele tinha um duplex no Guarujá, não é porque ele tinha dinheiro na cueca, não é porque ele tinha 50 milhões no seu apartamento, não é porque ele comprou deputados no mensalão, não é porque ele dilapidou e roubou a Petrobras, não. É porque ele se reuniu com embaixadores no exercício da sua atividade como presidente da República e falou no seu legítimo direito de dissentir de que tinha críticas ao sistema eleitoral, virou crime. Como é que a gente pode acreditar na isenção ou na imparcialidade do judiciário brasileiro quando quem julga o presidente é alguém que se diz vítima desse processo? E está numa Câmara literalmente de gás, está numa turma em que o Flávio Dino, né, é alguém que entrou com uma ação contra o próprio presidente, tem uma ação contra o presidente. Né? E é um inimigo, confesso, alguém que chamou o presidente de serial killer, vai julgar o presidente. Qual a imparcialidade desse cidadão, com todo respeito a ele? O grande líder da direita brasileira é Bolsonaro, e tentam desqualificar ele, tentam retirar a legitimidade de quem construiu uma história tão bonita como o presidente Bolsonaro. Então, enquanto ele for candidato, estarei com ele, e na hora que ele achar que deve ter uma outra candidatura, eu vou ouvi-lo. Não é possível a gente aceitar que ministros do Supremo Tribunal Federal estejam falando, dando palestras, dando entrevistas, participando de debates a respeito de assuntos que eles vão julgar, que eles vão se posicionar mais adiante como julgadores. E você ouvir, por exemplo, o atual presidente dizer, olha, nós somos um poder político. Nós quem, carapaz, aquele deu esse poder? A Constituição brasileira não lhe dá esse poder. E vocês imaginem um barco
que está no meio de um rio. Você tem 4 remadores remando para um lado e 4 remando para o outro. Então, os 4 é a política monetária e os 4 é a política fiscal. Então, nós temos um governo perdulário, ineficiente, incompetente, que acredita que gasta a vida, incapaz de fazer o seu dever de casa, de diminuir, né, o tamanho do Estado, mesmo com o aumento da arrecadação, que esse governo disse que não aumentou o imposto, aumentou, mas a mentira está no DNA do PT. Né? Então, nós temos aqui 2 situações que conflitam. Então, o barco não sai do lugar, é o Brasil. Porque o PIB está crescendo, porque o emprego o mercado de trabalho está tracionado. Nós temos que nos lembrar que nos 4 anos do Bolsonaro, quase R$1 trilhão foi contratado. E o governo, de forma artificial, ou seja, com estímulos na economia, como a questão do crédito consignado, aliás, é uma armadilha que o governo arrumou para o próprio trabalhador. Está usando o dinheiro do fundo de garantia como garantia de um empréstimo dado ao próprio trabalhador. Porque não entrega logo o dinheiro do trabalhador. O ministro Haddad mente também quando fala de precatório, mas mente de uma forma deslavada e repetida, reiterada. Quando a média de precatório no Brasil era em torno de 20 bilhões ano. 20 bilhões ano. 17, 20 bilhões. O governo de Bolsonaro, de repente, explodiu. Ações de 1999, 98, 97, 96, 2000 foram tiradas da gaveta para inviabilizar, imagina, o governo do presidente Bolsonaro. Só uma coisa. Claro. Eu disse várias vezes a Gleisi Hoffmann e ao Lindinho, né, o Lindenberg, que eles estavam atrapalhados com quem era o presidente do Banco Central. 3 meses depois, atenção, Lindenberg e Gleisi Hoffmann, o nome do presidente do Banco Central, que está com a taxa de juros a 14,75 repitam comigo, Galípolo. Eu acho que é uma hipocrisia seletiva da esquerda brasileira. Aqueles mesmos que falam sem anistia foram anistiados. Né? A Dilma Rousseff virou presidente da República. Né? O Disseu foi deputado federal e ministro do governo. Quase todos eles. Né? O Brizola e o Arraes, que já faleceram, foram governadores de Estado. Né? O próprio Lula é anistiado político. Então, essas pessoas ou não têm empatia, ou têm uma dificuldade cognitiva, ou têm dentro de si um ódio a quem pensa diferente deles. Essa questão dos aposentados, que é a contribuição associativa, que a CONTAG rouba o trabalhador rural há mais de 30 anos. Vai ter CPI? CPI do INSS? Acredito que ela é inexorável. Ou a gente nunca vai saber. Mas me permita falar sobre essa questão da CONTAG. A CONTAG, que eu já falei anteriormente, quando em 1988 houve a Constituição determinou que o trabalhador rural, mesmo não sendo contribuinte, de forma assistencial, passaria a ter direito a um salário mínimo. Sim. Ele tinha um fundo rural. Saiu do fundo rural, isso. Saiu do fundo rural. Só passou a ser pago em 1991, governo de Collor. Então, o trabalhador com 55 anos, no caso da mulher, e 60 anos, no caso do homem, ia ao sindicato rural e disse, olha, eu sou rural. Aí o cara preenche aqui o formulário, nome do mãe, do pai, não sei o que você está. Mas não sei o que é que eu estou... Bota o dedão aqui. Sim, ou faça a sua... O que é que ele estava fazendo? Ele recebia uma certidão do sindicato para se aposentar e estava autorizando uma contribuição associativa a favor da CONTAG do sindicato rural. Há 30 anos. Quando nós chegamos na Previdência em 2019, nós acabamos com essa farra e mudamos a questão da aposentadoria para a EMATER local e uma autodeclaração. Tanto é que a CONTAG tinha 1,5 milhão de associados e era responsável por 88% dessa contribuição associativa, que está no epicentro desse escândalo. Tá? Hoje tem em torno de 20%. Por quê? Porque perdeu a capacidade de aumentar o seu banco de dados. E ficou quietinha, não vou me mexer. Tá? Então ela tem 1,5 milhão e está com 1,3 milhão, 1,4 milhão, mas todo mundo pagando sem saber. E eu estou falando porque a CGU fez uma amostragem com 1.500 pessoas, 98% eu não sabia que estava contribuindo. 98%. Mas essas pessoas tiveram nojo de Bolsonaro. Porque Bolsonaro era um cara que comia com os cotovelos em cima da mesa, que gosta de comer frango com farofa, nojo que estético. Fala palavrão, né, que tem arroubos de dizer o que pensa, que não tem filtros.
Então, essa classe privilegiada que o Brasil sempre teve, que sempre mandou no Brasil, ficou preocupado com o Bolsonaro. Então, vamos resgatar alguém que estava há 500 dias preso por corrupção, julgado em 3 instâncias, que havia sido protagonista de 2 escândalos que transformaram o Brasil célebre no mundo inteiro, né, que foi o Petrolão e o Mensalão. Desculpa, o Mensalão e o Petrolão, vamos colocar cronologicamente. Né, que conseguiu fazer da Petrobras a empresa em bolsa de valores mais endividada do mundo. Caras estão tão arrependidos, a gente vê tantos próceres, né, darem declarações. Sim. Mas é mais ou menos como eu vejo num grande jornal, que eu não vou nominar, né, que eu leio os jornais até por dever de ofício, aí faz a editorial, olha, porque o Lula está errado, está fazendo isso, apesar do que foi feito pelo presidente Bolsonaro. Pô, assim, Bolsonaro foi... que jornal o senhor está falando. Bolsonaro, ele pecou, sim. Sabe por que ele pecou? Porque ele brigou com muita gente ao mesmo tempo. Mas ele não roubou, nem deixou roubar. E isso incomoda muita gente. Porque hoje Brasília voltou a ser a capital dos grandes negócios. Teve um tema interessante aí que ele tocou, e é uma realidade que eu acho difícil de mudar aqui no Brasil, que é exatamente sobre essa Suprema Corte Federal. Infelizmente, do jeito que está, com esses ministros aí, as coisas não vão andar para frente, porque, a verdade, quem está governando o Brasil por trás do governo federal é os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles têm mais autoridade do que o presidente da República. Isso não é novidade para ninguém. O Lula, ele é apenas um presidente de nome que está ali, mas moral para nada não tem não. Quem dá as cartas aqui no Brasil, infelizmente, é os ministros. Você vê aí, eles perseguem quem eles querem, prendem quem eles querem, censura quem eles querem, ninguém diz nada. E nem os parlamentares falam alguma coisa, porque é como o senador disse aí, tem o rabo preso, infelizmente. E eu acredito que a maioria, tanto no parlamento como no Senado, tem o rabo preso, tem ficha suja, tem algum inquérito dentro do Supremo Tribunal Federal, ao qual eles não podem emplacar nenhum dos ministros, porque se eles emplacar, os ministros vai puxar a ficha dele, vai começar a perseguir, mandar a Polícia Federal na casa, fazer busca e apreensão e aquela coisa toda, como você já sabe. E os ministros, eles se sentem confortáveis para fazer o que quer. Eles já sabem que não vão sair dali. A questão do impeachment, isso não vai para frente. Primeiro porque o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, não quer isso. O Rodrigo Pacheco não quis, não pautou. O Davi Alcolumbre não quer, não vai pautar. A não ser que em 26 mude 60% desse Senado. 60% não, 50%, que os que estão lá, que são a favor da anistia, ou aliás, que são a favor do impeachment, alguns vão ficar. Exemplo disso, Rogério Marinho, Damares, Magno Malta, eles vão ficar por mais 4 anos. Outros que precisam renovar, não sei se conseguirão permanecer. E se não vir outros senadores que tenham uma pauta alinhada com essa de colocar ministros no seu devido lugar, não vai mudar. Precisamos pelo menos de 50 senadores que tenham a liberdade, a autoridade, a autonomia e sejam independentes, que não tenham rabo preso para pautar um assunto desse. Se não tiver, vai continuar mais do mesmo e cada vez mais os ministros vão se sentir mais poderosos, mais fortes, com mais autoridade para emplacar quem quer que seja. Essa perseguição política, infelizmente, nós estamos vendo desde que Bolsonaro assumiu, não é desde quando ele perdeu as eleições, é desde quando ele assumiu que essa perseguição está acontecendo com a conivência dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora eles querem regular as redes sociais, por quê? Porque ninguém pode questionar nenhum ministro, ninguém pode falar algo que eles não gostam, ninguém não. Tem que falar exatamente aquilo que eles querem ouvir. Ou seja,
Que liberdade é essa? Que democracia é essa? Que você não pode fazer um questionamento, que você não pode ter dúvida, que você não pode ser contra alguma coisa, você tem que ser favorável. Se não for favorável, tem que ficar calado. Que democracia estranha é essa? Onde nós não podemos questionar, perguntar, ter dúvidas sobre aquelas caixinhas mágicas que ano que vem nós vamos ter que usar ela para votar aqui no país. Nada contra elas, mas que houvesse mais transparência. O que custa colocar o voto impresso? Não vai mudar em nada. Vai ser uma transparência a mais. Então, eu acho que alguma coisa tem para que eles não queiram abordar esse tipo de assunto e também não queiram que as pessoas tenham esse tipo de dúvida. Nós temos que acreditar exatamente no que os ministros dizem. Eles acham que eles são a sabedoria universal que rege o mundo. Eu acho que eles pensam isso, porque eles querem que nós aceitemos o que eles dizem. Aí eles dizem, né? Alguns dos ministros. Essas caixinhas mágicas são totalmente confiáveis. Aí eles querem que a nação brasileira diga amém. É isso mesmo, assim seja. Ou seja, ninguém pode se opor, porque se alguém disser, não acredito no senhor, ministro, pronto. Isso já vai ser motivo de você ser perseguido, da Polícia Federal investigar a sua vida e quebra de sigilo e tudo mais. Triste e lamentável. Não é à toa que eles querem regular as redes sociais, porque eles não querem ser questionados nem contrariados. É a triste realidade, mas essa é a democracia que nós vivemos aqui no Brasil. Gostei muito desse vídeo do Rogério Marinho. É um homem independente que tem coragem de falar a verdade e é um bom senador da República. Gostou desse vídeo? Deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.